Bom dia, bem-vindos a esse tempo de culto online. Mais uma vez nos encontramos de maneira eletrônica aqui para o culto da comunidade luterana do Fundo Canoas. Ainda estamos impossibilitados de voltarmos de maneira presencial, mas já estamos conversando sobre isso diante dos números da pandemia de Covid que tem baixado. Nós começamos este culto em nome de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e Deus nos saúda com a palavra de Filipenses, capítulo 2, versículo 6, que diz assim: Jesus, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Queridos, Jesus se tornou como tu e eu. Um homem que veio ao mundo para pregar, falar, anunciar que ele tem um plano de amor, de graça, de bondade, de misericórdia para com cada um de nós. Ele podia ter ficado no céu e ter dado o jeito dele, mas não, ele veio à terra, ele veio a esse chão, ele veio a esse mundo para que o mundo ouvisse falar do amor de Deus. E nessa manhã, nós queremos chegar até a sua casa para trazer a ti uma palavra do amor, da graça e da bondade de Deus. Seja muito bem-vindo aí onde você está, nos dá honra da sua audiência. Muito obrigado, que Jesus te abençoe, que a paz do Senhor esteja contigo e que nós possamos ter um tempo precioso na presença de Deus. Na sequência, nós ouvimos uma canção e depois, então, queremos ouvir a pregação da palavra de Deus. Salvação e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Você ouviu aí uma canção com a Elisiane, eu quero te convidar a uma palavra de oração. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar por esse tempo precioso que temos de maneira online, podermos ouvir a tua palavra. Obrigado, Senhor, que mesmo não podendo estar reunidos como comunidade, ainda assim, Senhor, a tua comunidade, os teus filhos, podem ter acesso à palavra com tanta abundância como esse tempo de pandemia está nos trazendo. Senhor, nós pedimos que agora Tu fales ao nosso coração,
Tu nos aquietes e nos permita, Senhor, entender e compreender aquilo que Tu nos tens a dizer. Entregamos, Senhor, esse tempo em Tuas mãos, orando no nome do Senhor Jesus. Amém. Nós começamos no dia de hoje uma nova série que foi divulgada aí no flyer que você viu no início desse culto, Conectados sem conexão. Nós estamos mais conectados do que nunca. A venda de eletrônicos com acesso à internet aumentou absurdamente. A melhora nos pacotes de internet é uma constante. Se tu conversar com alguém que trabalha com internet, vai dizer, olha, estão aumentando os pacotes, aumentando os megas e assim por diante, para que a qualidade do sinal chegue melhor até na casa das pessoas. Também a gente percebeu nesse tempo de pandemia, por conta do isolamento e por conta de muitas coisas não estarem com atendimento presencial, um aumento também na demanda por séries, por material on demand, como a gente diz, né? Por material que tu pode escolher o que tu quer assistir. Também vivemos uma revolução, talvez com necessidade de ajustes na educação, que são as aulas online, onde professores têm tentado de todas as formas transmitir conteúdos, alunos têm estudado de maneira online. A gente também tem visto com a pandemia de Covid-19 que essa conexão toda, essa conectividade toda, ela chegou também num público, numa faixa etária que certamente não iria aderir a essa revolução toda da conectividade na velocidade que aderiu, como a terceira idade. É muito comum tu receber vídeos, músicas, áudios de vovôs, vovós, que não tinham WhatsApp, que não tinham smartphones e que hoje têm e que estão conectados. Muitos desses assistem os cultos, né, aqui da comunidade luterana do Fundo Canoas, do Rio do Sul e de outras comunidades, assistem nos seus smartphones o culto, a palavra sendo pregada. Então, assim, a pandemia de Covid-19, ela trouxe uma conectividade como talvez nunca antes a gente tivesse vivido na nossa realidade, no nosso dia a dia. Essa conectividade é coisa boa. Se eu penso, por exemplo, nos retornos que eu tenho dos cultos, né, aqui da comunidade do Fundo Canoas, é muito legal a gente ver, por exemplo, que uma tia da minha esposa, a tia Inês, lá em São Leopoldo, um abraço, tia Inês, certamente está nos assistindo agora, que a tia Inês está me ouvindo lá em São Leopoldo. Amigos meus lá do Paraná, de Ponta Grossa, estão conectados. É legal isso aproxima o mundo, isso coloca o mundo na porta de casa, isso coloca as pessoas em contato direto umas com as outras e o mundo perde as fronteiras e as distâncias se tornam apenas alguns cliques. Nós temos visto também, nesse tempo de pandemia, de Covid-19, a gente tem visto também alguns processos serem um pouco mais céleres, ou seja, um pouco mais rápidos, por conta do fato de ser tudo online. Antes tu precisava ir na repartição, precisava procurar a pessoa tal, ir para tal, carimbar aqui, fazer aquilo tal. Agora é tudo mais rápido, porque praticamente tudo é online, até mesmo assembleias são online, reuniões são online. A conectividade trouxe uma gigante facilidade da gente organizar a vida e de a gente conseguir driblar as dificuldades que a pandemia trouxe. É muito legal isso, é muito bom. Mas apesar de toda a conectividade que nós vivemos nos dias de hoje, nós continuamos desconectados com a essência do ser humano. Nós continuamos como nunca desconectados daquilo que dá a identidade para o ser humano. Traduzindo, estamos conectados, temos o mundo na porta de casa, alguns cliques e nós temos as respostas. Podemos conversar com pessoas do outro lado do mundo através de chamadas de vídeo, chamadas de áudio, coisas que não tinham tempo atrás.
Se eu penso, por exemplo, quando eu estive fazendo intercâmbio na Alemanha, quando no tempo do seminário, não tinha. Se fosse hoje eu faria uma chamada de WhatsApp para os meus pais e nós conversaríamos com um oceano entre nós. Apesar de toda essa modernidade, essa conectividade, essa praticidade, nós continuamos a nos perguntar: por que eu existo? Qual é o valor que tem a minha vida? Se eu sumisse, será que alguém ia sentir falta de mim? Estamos conectados como nunca, mas desconectados da essência da vida. A conectividade não trouxe para dentro da vida mais significado. Não trouxe a resposta para as perguntas sobre a essência da vida. Não trouxe a resposta para as perguntas da existência. Para que eu estou aqui? Por que eu vivo? A conectividade não respondeu a essas angustiantes perguntas. E parece não ter criado também ambientes onde as pessoas tenham a liberdade de poder encontrar ajuda fácil. Embora tenhamos várias redes sociais, tenhamos o mundo na porta de casa por conta da conectividade que temos acesso e disponível hoje, especialmente nesse tempo de pandemia, parece que tudo isso não gerou ambientes onde se encontra ajuda fácil, onde a gente pode abrir o coração para alguém, onde a gente pode colocar para fora a angustiante pergunta que a gente tem. Prova disso é que nós vivemos nesse mês agora o Setembro Amarelo, o mês de conscientização sobre o suicídio, um mês de conscientização de que o suicídio pode ser evitado se a pessoa pedir ajuda e ela encontrar ajuda. A conectividade parece que não está criando ambientes, pelo contrário, está criando ambientes deprimentes, opressores, destruidores, suicidas. O Vale do Itajaí, a região onde nós estamos, aqui onde a cidade do Rio do Sul está, é uma região muito rica. Nós temos índices em algumas áreas, índices de países desenvolvidos. Nós somos uma região muito rica, uma região onde, apesar de tudo que temos, vivemos grandes problemas na área do suicídio. É muito comum, infelizmente muito comum, a gente ouvir notícias de que fulano se suicidou, de que o outro fulano se suicidou e assim por diante. Tudo está mais fácil, está online, está disponível a alguns cliques de distância, mas continuamos vazios, perdidos, frustrados, sem saber por que existimos. Queridos, diante desse cenário, dessa alta conectividade que vivemos, tudo online, a fé cristã tem uma resposta que há séculos tem trazido sentido, orientação e sossego para a alma humana. E eu quero compartilhar com você nessa manhã, compartilhar contigo nessa manhã, a palavra de um dos salmos mais bonitos que nós temos na Sagrada Escritura, na minha opinião. O Salmo 139, os versículos 13 a 16, que vão estar projetados aqui do lado. A palavra diz assim: Tu criaste o íntimo do meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. E ainda o 17, como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Queridos, esse salmo que foi escrito há tanto tempo atrás, ele traz
uma resposta para essa angustiante pergunta sobre a essência da vida, o que é a vida, por que eu existo, por que eu estou aqui, a pergunta pela identidade, a pergunta pelo eu, a pergunta que a gente carrega dentro da gente e que a conectividade não tem ajudado a nos responder. Embora tenha muitas pessoas nas redes sociais, pensadores, gurus da modernidade, dizendo muita coisa na internet, dizendo muita coisa em sites de autoajuda e tudo mais, nada tem trazido a saciedade, o sossego para a alma humana. Mas o Salmo 139 apresenta muito claramente aquilo que pode trazer sossego, esperança, paz e sentido, a essência da vida humana, a conexão com a essência humana. A primeira coisa que o Salmo 139, dos versículos 13 a 17, nos dizem é o seguinte: de que nós somos feitos, criados pelo Criador, nós não somos um erro. Eu fico muito triste quando eu vejo alguns pais dizendo assim: aquele filho foi planejado, mas esse foi um acidente. Meu querido, não fala assim, não é acidente. Se veio talvez no momento mais não tão planejado, mas não é um erro, não é um acidente, não é um acidente, não é. Definitivamente não é. Nós não somos frutos apenas de uma relação entre um homem e uma mulher. Nós não somos um erro, nós não somos uma falha. Existe um propósito na vida do ser humano, existe algo de divino na tua e na minha vida. Por quê? Porque fomos feitos, fomos criados pelo Criador. E saber disso muda tudo. Por quê? Porque saber que que o Gabriel, que tu que nos assiste, eu falo do Gabriel porque é ele que está nos bastidores aqui me ajudando, tu que me assiste, saber de que nós fomos feitos por Deus, isso muda tudo. Porque isso dá a nós o senso de preciosidade, de valiosidade, de exclusividade. E a essência da vida humana é revelada porque Deus te fez de maneira amorosa, de maneira especial e admirável, como diz no versículo 14. Gênesis relata todo o capricho de Deus ao criar o ser humano, ao moldar o ser humano do pó da terra. E ele deu aquele boneco que ele moldou com amor, com capricho. Ele deu aquilo que é próprio de Deus, a vida. A vida vem de Deus. Deus é a vida. Deus deu a esse boneco o ruach, palavra hebraica que quer significar fôlego, que faz a gente estar vivo. Em cada ser humano existe algo de divino. E aí está a essência da vida. Aí está a nossa identidade. Nós fomos criados por Deus. Mas meu pai e minha mãe não me quiseram, me deram para adoção. Não interessa. Foste criado por Deus. Mas eu nasci com algum problema de saúde. Não interessa. Tu foi criado por Deus. Queridos, isso muda tudo. Quando a gente olha para a vida e vê a vida como criação de Deus e como dádiva de Deus, como algo dele próprio que ele deu para mim, isso muda tudo. O Salmo 139, versículos 13 a 17, revelam um segundo detalhe importante que confere ao ser humano a conexão com a essência. Aquilo que a conectividade toda que vivemos não dá, mas que Deus dá, a conexão com a essência. E nós encontramos isso no versículo 15 e 16, quando diz que Deus nos viu um embrião. Quando nós éramos apenas um embrião e talvez a nossa mãe nem soubesse que estivesse grávida de nós, Deus já nos conhecia. Uau!
Isso aqui é fantástico. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que nos faz ter um valor absurdo aos olhos de Deus. E por isso a vida é preciosa aos olhos de Deus já no ventre materno. Do momento do cruzamento daquelas duas células que passa a surgir aquela vida. A vida é valiosa e conhecida aos olhos de Deus. Nós somos valiosos muito antes de nascermos. Somos valiosos quando somos apenas um embrião. E às vezes, talvez lendo esse texto bíblico aqui, do Salmo 139, a gente acha que talvez, pelo que ele diz aqui, que todos os dias foram escritos no livro de Deus, de que nós nascemos predestinados. Então, se acontece uma desgraça na minha vida, se foi predestinado, Deus queria que fosse assim. Queridos, não é bem assim que a gente deve entender isso. Não é bem assim. Quando um embrião é formado no útero de uma mãe, quando acontece uma fertilização de um óvulo e passa a surgir um ser humano, Deus já sabe, já conhece esse ser humano. E Deus já sabe exatamente o que vai ser da vida desse ser humano e quando esse ser humano vai deixar de ser humano para se tornar de novo terra. É nesse sentido. Nós não podemos achar que a família sofreu um acidente, então foi Deus que quis assim. Não, porque senão nós teríamos um Deus no mínimo estranho, um Deus no mínimo com um humor esquisito. Porque por que alguns vão tão bem e outros vão tão mal? Não é dessa forma que a gente tem que entender. Mas quando diz aqui que Deus já nos conhecia e no seu livro estavam escritos todos os dias da nossa vida, está falando da extensão da vida. Deus nos conhece o embrião e Deus também sabe quando nós vamos partir, porque Ele conhece todas as coisas. E no meio de tudo isso, do nosso nascimento e da nossa morte, nós fazemos escolhas. E é aí que nós precisamos entender que Deus também quer nos dar noção da essência da vida, da identidade da vida, quando a gente entende que Deus deseja fazer parte das nossas escolhas. Existe apenas um tipo de predestinação, que é a predestinação para a condenação. Romanos 3:23 nos diz que todos nós nascemos pecadores e carentes da presença, da manifestação de Deus. Todos nós nascemos condenados ao inferno, condenados à perdição, condenados a não ir para o céu. Mas em Jesus isso foi transformado. E por isso, quando a gente encontra Jesus, a gente encontra a essência da vida. Essa conectividade toda que a gente vive nos leva muitas vezes para longe de Deus, na maioria das vezes. Mas Deus deseja nos atrair a si e nos dar essa consciência de que quando éramos apenas um embrião, Deus já nos conhecia. O Criador nos conhece tão profundamente que nós não conseguimos nem entender isso direito. O Santo Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conhece nossas lutas, Ele conhece tuas dores, Ele conhece teus sonhos, Ele conhece tuas angústias, Ele conhece tuas alegrias, Ele conhece tuas frustrações, tuas emoções, Ele conhece teus medos. E nesses dois pontos que o Salmo 139 nos traz, primeiro, de que fomos feitos por Deus e que, em segundo lugar, nós somos conhecidos por Ele, reside a essência humana. Deus sabe exatamente o que está se passando no teu coração nesse momento. Deus sabe exatamente o que tu está vivendo nesse momento. Deus sabe exatamente tudo o que se passa dentro de ti. Deus sabe exatamente se tu está usando uma máscara, para lembrar da série anterior, se tu está usando uma máscara ou não. No mundo virtual, nós somos apenas um algoritmo matemático. Um IP. IP é o código de identificação do computador. Nós somos apenas um consumidor. O mundo digital nos conhece. E eles investigam os nossos gostos, mas com o fim de nos oferecer produtos. Interessante, esses dias eu fui olhar a reestilização de um carro que eu gosto muito, de uma determinada marca, aí, o carro passou por uma mudança,
E agora é impressionante como chega a propaganda dessa determinada marca de carros no meu e-mail, no meu computador, no meu Facebook. Impressionante! Eu fui identificado como um potencial comprador. Um número, um algoritmo. Nós somos vistos pelo mundo digital como consumidores. Consumidores de materiais, consumidores de imagem, consumidores de filmes, consumidores de produtos, consumidores. E isso nos mata, porque se nós não conseguimos consumir, entra a frustração. O mundo virtual, primeiro tem que ser dito, é impossível viver sem ele. Nós nunca mais viveremos o mundo que morreu com a pandemia. Nós vamos ter um novo mundo. Como vai ser, eu também não sei ainda, mas nós estamos caminhando para algo novo. O mundo virtual, ele não nos traz a consciência da essência da vida. E não nos traz aquilo que confere valor. Ao contrário, o mundo virtual, essa conectividade toda que a gente vive, coloca sobre o ser humano uma situação de frustração desumanizante. Como assim? Minha esposa e eu, nós gostamos de assistir um canal que tem pago, que mostra várias construções e reformas. A gente gosta de assistir esse canal. E é interessante, né? Tu vê assim pessoas gastando milhões, milhares de dólares na reforma de uma casa. E é engraçado como isso tem um poder sobre a gente. Daí eu comentei com a minha esposa esses dias, eu disse assim, o cara gastando dinheirão aí para reformar um banheiro e eu só queria uma casa com fogão a lenha. Era naqueles dias muito frios. E assim, claro, isso foi em tom jocoso, em tom de piada, mas assim a gente é afetado por esse mundo virtual. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu precisaria daquilo outro. E a gente vai se desumanizando porque nós somos vistos apenas como consumidores, consumidores de materiais, consumidores de produtos, consumidores de seriados, de filmes. Somos levados para fora da nossa realidade, colocados numa realidade que vai nos frustrar, que vai nos frustrar. O mundo virtual gera frustração e vazio. É óbvio que tem coisa boa no mundo virtual, é óbvio que tem. Eu não estou dizendo que não, porque senão eu estaria dizendo que esse culto também não é bom. Porque tu está assistindo por meio do mundo conectado, da internet. É ótimo, tem coisa boa. Mas, no geral, é um mundo desumanizante, frustrante, vazio. Porque ele nos vende uma ideia de que a essência da vida é ser bonito. A essência da vida é se vestir bem, a essência da vida é usar marca tal, a essência da vida é estar frequentando os melhores lugares, a essência da vida é estar sorrindo o tempo todo, e não é. A essência da vida reside no fato de que nós fomos feitos por Deus, de que nós somos conhecidos por Deus, de que nós podemos ser quem nós somos na presença de Deus, porque Ele nos conhece e Ele sabe das máscaras que eventualmente a gente usa. E queridos, saber que nós somos amados, preciosos e essenciais aos olhos de Deus, valiosos aos olhos de Deus, não é apenas um processo cognitivo, é uma experiência de vida com Deus. Essa essência revelada aqui no Salmo 139, de que nós somos preciosos, de que nós somos feitos e nós somos conhecidos por Deus. Essa essência nos conecta com a vida verdadeira, com aquilo que traz sentido para tudo que nós vivemos. Se eu sei que eu sou feito por Deus, que Deus me conhece, então eu não preciso mentir dizendo, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Talvez estejamos com problemas. Talvez eu esteja com problema no trabalho, com a minha família, com o meu casamento, com filhos, com a sogra, sei lá, com problemas. Eu não preciso mentir, eu não preciso usar uma máscara, eu não preciso botar um sorriso forçado no rosto. Não. Essa relação com Deus vai mostrar quem eu sou. Sou valioso, sou precioso. E por isso, a conectividade toda que vivemos não tem o direito de descaracterizar isso que é tão precioso aos olhos de Deus. Nós vivemos um tempo
de um apelo pela vaidade muito grande. Mas o que é ser bonito? Ser bonito é saber que eu fui feito por Deus. Porque o bonito também fica velho, o bonito também morre. O que é ser bonito? Se eu olho para a palavra, ser bonito é saber que nós fomos feitos por Deus. Uau! Cara, Deus me fez, Deus te fez. E por isso nós precisamos entender que Deus não quer a desumanização do ser humano. Deus não quer que ninguém se jogue no mundo em busca da beleza a qualquer preço. Deus não quer que a pessoa se jogue no mundo das drogas, destruindo a sua saúde, a sua vida, seus relacionamentos. Por saber que eu fui feito por Deus, que Deus me conhece. Eu não preciso andar desesperado em busca de ajuda em tudo que é lugar. Eu posso correr para Jesus. Quero encerrar dizendo que Deus te convida nessa manhã a encontrar sentido para a tua vida nele. Mas pastor, como é que eu faço isso? Como é que eu encontro o sentido da vida em Deus? Como é que eu encontro o sentido da vida em Jesus? Primeiro, convidando Ele para fazer parte da tua vida. Tu já convidou Jesus para fazer parte da tua vida? Ah, sim, pastor, eu fui batizado. Eu não estou falando de ser batizado, não estou falando de ser confirmado, não estou falando de casar na igreja. Eu estou falando de ter Jesus como Senhor e Salvador único da tua vida, onde não tem lugar para outro Deus. Às vezes a gente tem tudo, mas não tem nada, porque não tem alegria, a vida não faz sentido. Às vezes a gente compra os últimos lançamentos da moda, os carros mais modernos, o último lançamento, mas não tem alegria em andar com aquele carro. A gente pinta a casa, muda o jardim, troca os móveis e a casa continua triste, sem cor, sem vida. Queridos, eu estou falando aqui de convidar Jesus para ser o teu Senhor e Salvador. Como é que eu faço isso? Convidando. Jesus está aqui me ouvindo nesse momento. Se eu disser, Senhor, vem morar em minha vida, Ele vem. Convidando Deus para entrar no meu coração, essa conexão com a essência da vida vai surgir. Além de convidar, também encher a mente com os valores de Deus para mim. Não adianta convidar Jesus para entrar na minha vida e eu não deixar Jesus mexer nos valores, nos princípios, nas coisas que eu tenho como fundamento da minha vida. Convidar Jesus para fazer parte da minha história, encher a mente com os princípios de Deus e pedir que o Espírito Santo me convença e revele a verdade. A verdade de que nós somos feitos por Deus, que nós somos conhecidos por Deus e isso nos confere valor. A essência da vida, a identidade humana está no fato de saber que somos feitos e conhecidos por Deus. Qualquer coisa fora disso é secundário. A essência da vida humana está em saber que nós somos feitos e conhecidos por Deus. Deus sabe dos pecados escondidos de cada um de nós. Deus sabe das nossas potencialidades. Ele sabe as nossas qualidades. Ele sabe onde dói. Ele sabe o que nos traz alegria. Ele sabe tudo sobre nós. E por isso Ele deseja que nós tenhamos um contato profundo, íntimo e sincero com Ele, para que Ele possa agir na nossa vida. Queridos, eu quero te convidar a convidar Jesus para fazer parte da tua vida, para que essa palavra faça sentido para ti. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu sabes quantos que nos assistem nesta manhã ainda não te conhecem. Que Teu Espírito Santo possa tocar no coração e transformar a vida.
Senhor, a essência da vida está em saber que fomos feitos por Ti de maneira preciosa, não para vivermos desumanizados, desgraçadamente por aí. Mas nós fomos feitos para viver contigo e para Ti. Senhor, Tu sabes quantos que nos escutam nesta manhã que precisam encontrar sentido para a sua vida. E não tem sentido. Senhor, que possam encontrar a Ti. Que possam encontrar a Ti. Senhor, que as pessoas que me ouvem nesta manhã tenham a coragem de convidar a Ti o Espírito Santo para entrarem no seu coração e transformarem e serem transformados por Ti. Guarda e cuida, Senhor. Guarda e cuida, Senhor. Nós pedimos que Tu nos continues mantendo em conexão contigo, para que não percamos a essência da vida. Guarda-nos em Tuas mãos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Lembrando que é Setembro Amarelo, se tu precisar conversar com alguém, se a tua vida está vazia, se a tua vida está sem sentido, se talvez tu até tenhas pensado em cometer suicídio, não faça isso. Procura ajuda. Precisar conversar com a gente, no final vai ter o meu WhatsApp, no final do culto, sempre está projetado o WhatsApp, entre em contato, vamos conversar. Jesus sabe do que tu está vivendo. Ele te fez. A tua vida é preciosa para Ele. Ele sabe das tuas frustrações, das tuas decepções. E Ele quer mudar o jogo da tua vida. Ele mudou o jogo da minha. Ele quer mudar o jogo da tua vida também. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo te acompanhem e te guarde por onde quer que tu fores. Assim abençoe-te o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço, nos encontramos na semana que vem. Queremos ouvir a segunda mensagem desta série, Conectados sem Conexão. Deus te abençoe, Deus te guarde, um forte abraço e que Deus esteja te concedendo a sua presença no dia a dia. Amém. Até mais.